Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vou aproveitar que você está sobre o seu pé. Por favor, abra a Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo de número 10, verso de número 17. Enquanto os irmãos procuram, eu pedi a permissão do nosso pastor para estar anunciando a partir dessa segunda-feira, dia 7 do mês 4, iremos inaugurar, iniciar o culto da tarde da bênção no Jardim Veneza. Mas só meia dúzia da lá. O culto da tarde da bênção no Jardim Veneza. Aleluia! Então, conto com a tua presença, se caso, claro, que você no trabalho não tenha nenhum compromisso, né? Vamos lá buscar a face do Senhor. Buscamos Ele enquanto podemos achar. Verdade. Bem, a partir das 14 horas, isso. A partir das 14 horas, nós vamos estar lá já, joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. Então, para reforçar, dia 7, segunda-feira, próxima, estaremos iniciando a tarde da bênção a partir das 14 horas. Você achou o trecho da palavra de Deus? Amém. Está escrito assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Amém. Posso sentar em nome de Jesus. Santo Deus, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, espero ser breve, ser ceifador nas palavras, porque tem ainda a continuação deste culto da ceia do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, ele escreve essa primeira carta quando ele estava no período numa campanha missionária na cidade de Éfeso. Ao final dos 3 anos que ele ficou lá, Deus inspirou ao apóstolo Paulo a escrever essa primeira carta aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. De muitos assuntos que essa carta trata, alguns destacam-se dentre elas. Paulo sempre quis mostrar para os irmãos da igreja de Corinto que precisava termos algo que nós estamos, é o tema do nosso ano de 2025. Ele destaca nessa primeira carta sobre um assunto que talvez traz comichão para o ouvido de pessoas. O assunto chamado comunhão e união. O apóstolo Paulo queria instruir a igreja a entender este assunto tão importante e tão maravilhoso dentre os irmãos. Eu aprendi na minha vida, não que sou tão velho assim, mas aprendi ao caminhar da vida, que existem vitórias somente com a união do povo. Existem vitórias somente quando a igreja se reúne em um único propósito. Eu me apego muito em um provérbio africano que eu ouvi há anos. E esse provérbio diz assim: que a união do rebanho faz o leão dormir com fome. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele tinha isso em mente. Isso é a igreja firme, uma igreja que estava estabilizada, uma igreja que estava no nível espiritual elevado, a entender que mesmo com a elevação do nível espiritual, precisava ter união. Paulo vai excluir, uma das cartas também, em algum determinado momento, a respeito das divisões, para que parasse com isso. Nada de alguém que é de Paulo, de Pedro, de Apolo, nada disso. Todos eram de Jesus Cristo. Aleluia. De Jesus Cristo. Então Paulo tem por motivação instruir a igreja de Corinto sobre alguns assuntos, dentre eles a unidade, a comunhão.
Só que nesse versículo 17 ele usa uma figura de pão e pedaços. Pão e seu pedaço. Agora Paulo, que nós lemos, ele chega a dizer que, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. O que Paulo tinha em mente era que nós participamos de um mesmo pão. Esse pão que vai ser distribuído nos irmãos, e nós iremos ceiar a ceia do Senhor, esse pão foi partido, e cada um vai pegar o seu pedaço, mas se unir novamente, ele se torna um pão único. O que Paulo tinha ideia é que o pão é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, a igreja, o povo, a igreja de Corinto, nós somos os pedaços de pães que foi repartido por Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nos reunimos, irmãos, tornando um só pão, um só corpo, uma só igreja, iremos para um só céu preparado para nós. Então ele vai usar o pão e os pedaços dele para ensinar, instruir os irmãos a respeito de comunhão, de união. Agora isso é algo interessante, que não é de hoje, não é daquele tempo que Paulo ensinava dessa forma. No Antigo Testamento tem diversas maneiras e diversas passagens que se entrelaçam entre a união da mesa com a união dos céus. Nós vemos, eu vou te dar um exemplo, nós vemos no tabernáculo. O tabernáculo era dividido em três composições, ou três segmentos, ou três áreas. A primeira área era a área onde estava, e era considerada, denominada o pátio, que estava o altar do holocausto e a pia de bronze. A segunda parte era a parte que considerava, estava nominada como o lugar santo. Dentro dessa parte estava o candelabro, estava a mesa da proposição e o altar de incenso. Partindo depois do altar de incenso, tinha uma cortina e ia para o lugar santíssimo. Olha que interessante, irmãos, o que o Senhor ministrou em meu coração. Na mesa, no lugar santo, onde tinha pães, estava pães sobre essa mesa da proposição. Eram 12 pães, enfileirados 6 e 6. Isso representando as 12 tribos de Israel. E é interessante que esses pães ficavam dentro dessa mesa durante 7 dias. Depois de 7 dias, tinha que trocar, tinha que fazer a manutenção. Por quê? Porque tinha que ter algo novo, algo fresco, algo poderoso, algo maravilhoso, porque estava na presença do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então era uma renovação, isso era a obrigação do sacerdote. O sacerdote que ia lá, antes de ele partir para a mesa e trocar os pães, primeiro o sacerdote ia lá no candelabro. Porque não adianta querer trocar pão, renovar a comunhão, sem antes partir para o candelabro. Se não for para o Espírito Santo, para a oração, não tem como querer comunhão, não tem como ter renovação de comunhão. Então, antes de partir para a mesa, vai primeiro para o candelabro. E o candelabro era o seguinte: esse candelabro tinha que ter o azeite, aleluia, para estar iluminando, para ter fogo, iluminar a troca do pão, aleluia. Se não tiver o azeite, o Espírito Santo não iluminar, é em vão a troca do pão. Mas se tem azeite, se o Espírito Santo iluminar, a renovação da comunhão vem, a igreja vitoriosa em Cristo Jesus, porque Ele é bom. Passando por essa renovação da comunhão, porque precisa ser renovado. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu entendo isso. De vez em quando a gente não tem pão sem conversarmos. E não é pecado, não há pecado nada disso. Mas quando nós
irmão, há tanto tempo que nós não conversamos, a primeira coisa que nós fazemos: quanto tempo, meu irmão? E ali abraça, conversa, tem uma acusação dos dias. Isso quer dizer o quê? A renovação de comunhão. Então a comunhão precisa ser renovada. A comunhão precisa ser dar uma viravolta. E então os sacerdotes entravam no lugar santo e tinha essa renovação de pão. Só que eu acho interessante que depois da renovação de pão, o sacerdote corria para o altar de incenso, queimava as especiarias, e ali, irmãos, era símbolo de oração. Depois de estar iluminado pelo Espírito Santo, a renovação da comunhão, ele partia para a oração. Depois da oração, irmão, não tinha jeito, ou a fumaça do incenso subia e o Senhor se agradava. Mas é interessante, irmãos, que depois do altar de incenso tinha uma cortina que separava o lugar que consideramos e nomeamos como lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, como preferir, lá estava embutido a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e com a tampa que tinha 2 querubins, com as asas apontando um para o outro. E nessa arca era interessante, irmãos, que tinha alguns componentes dentro dela. Dentro dessa arca tinha as tábuas dos mandamentos que Deus mandou Moisés escrever. Tinha também a vara que floresceu, que pertencia a Arão. Mas tinha também uma vasilha, pequena vasilha, de ouro, que estava o maná do Senhor dentro da vara. E o Senhor ministrava em meu coração, vou começar a pregar, tá? E o Senhor ministrava em meu coração que, se não tiver renovação na comunhão no lugar santo, jamais entraria o sumo sacerdote para ter comunhão com o Senhor lá dentro dos santos dos santos. Se não tiver comunhão no lugar santo, não tem como entrar com os santos dos santos. Se a igreja de Cristo Jesus não entender que precisa renovar a comunhão no lugar santo, jamais iremos participar, aleluia, do maná escondido que está preparado ao que vencer, porque João escreveu isso no capítulo 12, verso 17: ao que vencer, darei do maná escondido. É ano de união. E o Senhor me deu essa mensagem. Aleluia. Acredite você ou não. Aleluia. Mas quando eu entrei nessas frases e comecei a orar, Deus ministrava fortemente em meu coração um versículo que está em Josué, no capítulo 5, se não me falha a memória. E o versículo está o seguinte: Josué fala ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no nosso meio. E eu falo: mas Deus, o que tem a ver A com B? Não tem nada a ver. E o Senhor ministrava em meu coração. E sabe que o Senhor ministrava em meu coração? Porque a palavra de Deus, Josué está dizendo: olha, santificai-vos, está no plural, não está no singular. Ou seja, se o povo de Deus, nós irmãos, santificarmos ao Senhor, eu tenho certeza que está vindo lá. Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha em nosso meio. Amanhã é um espaço curto de tempo. Pegue isso que é profético, irmão. Amanhã é um espaço, aleluia, santifica hoje, porque bem breve, muito em breve, o Senhor abrirá as janelas dos céus, as comportas dos céus, e derramará uma bênção sacudida, transformada, sem medida, sobre a vida da igreja, a Assembleia de Deus, filhas para Cristo, aqui em Peruíbe, lá no Paraná, lá na Paraíba, e sobre
Acho interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele ao instruir a igreja, ele se refere que nós somos muitos de um só pão. A ideia do apóstolo Paulo é de fazer com que os irmãos entendessem claramente que cada um dos irmãos seria um pedaço de pão, e ao se unir tornaria um pão único. Paulo está dizendo: somos muitos, mas um só pão. Cada um faz parte desse pedaço, deste pão. No versículo 16 ele vai falar que foi partido, e esse pão é Jesus. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que quando eu observo a igreja no geral, nós vemos pedaços de pão querendo ou considerando um outro pedaço de pão com outras coisas. Eu sou um pedaço de pão, e às vezes nós pensamos que o outro pedaço de pão não presta, que o outro pedaço de pão é inútil, que o outro pedaço de pão nem é bom. Porque eu observo que essa falta de renovação de comunhão faz com que nós ficamos egoístas, olhando somente para nós, individualistas. Irmão, a igreja não é lugar de gente individualista, pensando em si mesmo, querendo o seu bem somente. A igreja é lugar de pessoas que estão dispostas a um ajudar o outro e dizer ao companheiro: esforça-te, eu te ajudo, começa, porque o céu é logo ali. A igreja não é de gente umbiguista, ou seja, olhando sobre o seu próprio umbigo. Se quer ser assim, a igreja não é lugar. A igreja é lugar, irmão, de gente igual nós, falhos, imperfeitos, mas procurando a um Deus perfeito para se tornar um varão perfeito para morar no céu. A igreja não é lugar de pensar em si mesmo, porque o fundador da igreja não pensou em si mesmo. Quem é o fundador da igreja, irmão? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio morrer na cruz do Calvário em prol de todos. E aquele que aceita, que reconhece, é digno de entrar nas mansões celestiais. Então parte do princípio do fundador. Se ele não foi individualista, quem sou eu, um pedaço de pão com você? Eu não sei você, irmão, mas eu me apego muito que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. A sua vitória é minha alegria, irmão. A sua dor também é minha dor. Eu não posso pensar só no bem-estar meu. Eu penso que nós iremos morar juntos no céu de glória, e breve, em breve, ao som da trombeta de Deus. Aleluia, o Senhor irá vir arrebatar a sua igreja, e nós entraremos no céu. Agora eu acho interessante, irmãos, que tem alguns pedaços de pão considerando outro pedaço de pão de umas seguintes formas. Primeiro, pois é, tem um pedaço de pão considerando
pedaço de pão de farelo. Não de pão. O que é isso? É pedaço de pão menosprezando outro pedaço de pão. Porque farelo, para que não presta? Só para juntar e jogar o lixo. Ninguém tem uma receita, claro, irmão, não tenho nada de duvidar. Se você entende, pelo amor de Deus, me perdoe a minha ignorância. Mas farelo de pão se junta e joga fora. Menosprezado. Farelo de pão, irmão, não tem valor nenhum. Agora, pense comigo, pedaço de pão, duvidando da capacidade de outro pedaço de pão, considerando como farelo. Eu não posso duvidar da sua capacidade em nada. Eu não estou aqui para duvidar da tua capacidade. Estou aqui para estender as mãos a você e você a mim, e nós irmos juntos, Agora, que tem pedaço de pão fazendo com que os outros se considerem farelo, não dá para contar nos dedos. Você está aqui ainda, irmão? Amém? Então, que eu entendo que quando eu olho para um outro pedaço de pão, isso é você, eu vejo que você é semelhante a mim. E quando nós nos reunimos, presbítero Manuel, nós nos tornamos um pão só. Às vezes o pedaço é um pouco maior, mas outros é um pedaço menor. Mas no fim das contas, irmão, todos se encaixam e se tornam um pão só. Agora, irmãos, dois. Tem pedaço de pão, considerando outros pedaços de pão, chamado famoso pão duro. Vamos lá. O que isso significa? É no sentido também financeiro. Posso falar assim ou não? Amém. Se você me deixar sem falar, é considerando que o irmão é um pão duro, mão fechada, mão errada. Passa a salva, o irmão fecha o outro. E às vezes o irmão não é. E às vezes não é que ele tem a intenção disso. Ele conhece a sua condição. Ele sabe que não tem condições. Alguns irmãos acompanham o nosso ano, o ano passado de 24, meio da minha família. E quem viu, e quem soube, quem sabe da história, sabe que não foi fácil. Se tinha um Getsemane, se existe um Getsemane, se existe esse Getsemane, está passando por lá umas 10 vezes. Vamos escrever até o último. E como saímos do Getsemane? Só o bagaço. Mas enfim, vamos lá. Então cada um sabe da sua condição. Sabe que é bom também, mas também Deus sabe da nossa condição. Deus sabe que tem condições. Deus sabe que tem condições e não contribui. Eu vou falar abertamente. Sabe que pode contribuir, fecha a mão. Que é isso, irmão? Mão errada. Mão deficiente. E o que precisa fazer? Você está no lugar certo. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que um homem da mão errada entrou na sinagoga. E quem estava lá pregando? Jesus. Aí Jesus falou assim: cadê essa mão? Ah, está aqui. Mostra de novo. Ele mostrou, estava curado. Estava bom.
Aleluia, aleluia. Hoje tem cura para a mão e a terceira coisa triste de comer é pedaço, considerando outro pedaço de famoso pão mofado. Para que serve pão mofado? Para fora. Para jogar fora. O fim dele é o lixo. Aí, nós, pedaço de pão, olhamos para outro pedaço de pão e consideramos ele pão mofado. Cheio de pecado, cheio de erro, dá um trabalho. Não para a língua, não para a boca. Rega aquele irmão tribuloso. É isso que nós denominamos, não. Não vai falar que não, que é isso mesmo. Só que, irmão, o que eu acho que é mofado e não tem jeito, e não tem condições para uso, o Senhor dos altos céus dá jeito. O que para mim resultaria em lixo, o Senhor resgata do lixo. Eu não sei como te dizer, é obra de Deus, irmão. Ele vem tirar todo o novo, toda a inutilidade, e dá um banho de graça, e faz aceitar com príncipes, e o nome dele é glorificado por isso. Então eu não posso considerar outro pedaço de pão de mofado. E se eu considerar, eu estou me equivocando. Para nós encerrarmos, somos todos pedaços de um só pão, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Em João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Agora entenda que somos pedaços desse pão, e esse pão é o pão da vida. O irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, tem vida ali. É uma alma preciosa perante os olhos do Senhor. Mas não importa, porque eu conheço o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E se ele não convencer, não sou eu que vai convencer. Eu acho que para o meu tamanho falou demais. Se coloque em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pai, no precioso nome de Jesus, eu te louvo por tua bondade, misericórdia e graça. Te louvo por estarmos reunidos aqui em teu nome, Senhor, e para sentaremos a tua ceia, Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que falou comigo, Senhor. Me ajude, meu Pai, a não considerar os meus irmãos, meu Pai, de pão mofado ou pão duro, Senhor, ou muito menos de farelo. Me ajuda, Senhor, a estar com essa mensagem impregnada na minha alma, no meu coração, pois eu sei que a tua graça é infinita, o teu amor é incondicional. O céu é para nós, meu Senhor. O céu é para todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Pai, te rendemos louvores de gratidão. Amém. E graças a Deus.